depois de sair de casa, quando eu gravei o vídeo sobre o Crivella postando aquele tweet com um vídeo falando sobre um livro inadequado na Bienal do Rio de Janeiro, que teria mandado remover, teria mandado recolher aquelas HQs, era um quadrinho dos Vingadores, onde teria um beijo entre dois personagens. Eu saí de casa, como a vida de boa parte dos brasileiros, fui pegar um ônibus, perdi o ônibus, aí fui fazer outras coisas, porque já não dava mais tempo de ir pro compromisso que eu tinha. Voltei, fui procurar um outro lugar, porque eu tenho que me mudar de lugar, eu tenho que alugar um outro local, e aí já me deparei com a matéria, com a notícia de que o Crivella mandou fiscais buscarem exemplares de HQ com o beijo gay na Bienal. E mais, não eram só fiscais para buscar esse livro, eram fiscais para avaliar o conteúdo de alguns livros. Eles iam aleatoriamente abrir livros e verificar se aquilo ali era um conteúdo adequado ou não. Isso tem nome. Isso tem um nome, eu vi uma série de matérias na internet, nenhuma delas não, vou fazer uma correção, porque eu acho que a Folha colocou o nome correto, mas uma série de matérias categorizaram isso como avaliação seria só uma fiscalização, uma avaliação de conteúdo, avaliação de HQs e livros que poderiam não ser adequadas para a criança, para a proteção da criança e do adolescente. Fiz um vídeo ali, inclusive, citando que o Crivella utilizou do ECA para essa desculpa. Acontece o seguinte, o Crivella usou funcionários públicos, tirou funcionários públicos de determinadas funções e jogou para dentro da Bienal para que essas pessoas fossem literalmente fazer uma censura. Não existe nome para isso, né? Se não esse no caso, né? O nome é censura. Crivella usou funcionário público para tentar censurar determinado quadrinho, uma HQ, um gibi da Marvel, uma história de super-heróis. História de super-heróis que o Crivella não deve saber mais ou menos, mas os super-heróis normalmente acabam entrando nesses assuntos, em assuntos que estão em alta em determinada época. No período em que ele é lançado, ele acaba focando nas discussões sociais daquele período, porque é um dos objetivos dos super-heróis. As pessoas que inclusive gostam de reclamar de que estão querendo lacrar com história em quadrinho ou com filme de super-herói, ou então falando que não tem que ter política nessas coisas, é porque não conhece a história em quadrinho ou não conhece a história por trás de histórias em quadrinhos no geral, né? Agora, quando o Crivella pega e manda funcionários públicos de uma determinada área e joga para dentro da Bienal para censurar livros e mais, com apoio de algumas pessoas, porque é bom lembrar que esse livro dos Vingadores que tentaram censurar, no caso, foi a denúncia popular. Tem pessoas que estão dispostas a trabalhar voluntariamente para a censura do governo Crivella. Não só do Crivella. A gente está citando agora o Crivella. Mas é bom lembrar, e eu já falei disso, que o meu medo são as pessoas em volta. São todas essas pessoas que por muitas vezes estão só quietas. Muitas dessas pessoas estão em silêncio, vivendo a vida delas, votaram em determinadas pessoas, mas estão só esperando o momento certo para pegar e parecer útil para essa missão, inclusive nesse caso, uma missão de uma sociedade melhor para a família brasileira. Uma sociedade melhor que não pode ter um quadrinho de histórias de super-heróis. Uma sociedade melhor onde o problema do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, é um beijo de duas pessoas num quadrinho. Esse é o problema da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o maior problema que o Crivella tem para resolver. Esse é o maior problema, a função desses funcionários. Todo mundo pagou o dia desses funcionários para sair do lugar do trabalho deles e ir para a Bienal verificar livro, ver se está adequado ou não, de acordo com aquilo que o Crivella entende por adequado ou não, né? Que é bom lembrar
que o adequado ou não às crianças não é o que você deve imaginar ou o que é determinado em algum estatuto. Não, o adequado é o que o Crivella e as crenças dele entendem como adequado. É simples de entender. Censura, 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 e vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. A Bienal, felizmente, não retirou, também não embalou diferente esses quadrinhos. A Bienal disse que ia deixar desse jeito, inclusive esgotou em 30 minutos, falei sobre isso no outro vídeo, esgotou todos os exemplares desse livro em 30 minutos. Os fiscais que foram lá para a Bienal disseram, foram vaiados inclusive por muitos que estavam lá, porque ficaram sabendo disso. Esses fiscais é complicado, é algo mais complicado, é algo mais sério, porque eu não sei se eles têm eu não sei se eles podem se negar a fazer esse trabalho, né? Eu não sei se eles estavam apoiando a decisão do Crivella ou a decisão de algum superior, que não seja o Crivella no caso, de pegar e dizer, ó, vocês vão para a Bienal e vão verificar os livros lá, ver o que está adequado ou não para as crianças. De verdade, eu não sei se eles têm essa escolha, mas eu imagino que possivelmente aqueles que foram fazer essa fiscalização, ou melhor, essa censura, são pessoas que estão alinhadas com o Crivella. Porque das duas uma, ou são funcionários públicos, funcionários que fizeram algum tipo de concurso, o que eu acho meio difícil, ou são funcionários, aqueles que a gente costuma dizer aqui na região que eu moro, que são os conhecidos dos conhecidos, sabe? São cargos que duram 4 anos. São os cargos que as pessoas, os conhecidos dos conhecidos do prefeito, enfim, vão chamando e vão contratando, dura aquele período, estão alinhados ao governo, são aquelas pessoas que ajudaram na campanha daquele período ali, inclusive, ficaram distribuindo coisa, enfim. E aí ganham de bonificação ou ganham para, sei lá, como um agradecimento, um cargo, e vão trabalhando ali na prefeitura. E então eu imagino que essas pessoas que tenham ido fazer essa fiscalização, e aí essas pessoas estão alinhadas. Ou seja, os tempos obscuros que a gente vivia dizendo, que inclusive virou piada, não tem ditadura, não tem isso, não tem aquilo, não tem censura. O que você tem para me dizer com isso? Crivella mandando retirar quadrinho e colocando fiscal para censurar revistinha em quadrinho. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, no caso aqui. Primeiro comentário fixado vai ter um link para o Apoia-se, minhas redes sociais. Até um próximo vídeo e aproveita. Daqui a pouco pode ter fiscal do que você está assistindo na tua TV, fiscal do que você está vendo na internet. Mais perto de Venezuela do que nunca. Tchau.